rapidamente e abra comigo na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Nós vamos ler o capítulo 2, verso 19. Estamos felizes essa noite por mais uma rica e gloriosa oportunidade de estar aqui com os irmãos, podendo compartilhar um pouco daquilo que Deus tem derramado sobre nós. Glória a Deus. Podendo receber também daquilo que Deus tem derramado sobre a tua vida. Nós temos um vínculo, uma aliança com a juventude Ebenezer. Vínculo esse que será eterno. Vocês vão ter que me aguentar para sempre, porque o mesmo céu que vocês vão, eu vou também. A mesma terra que vocês irão governar, eu também irei governar junto com você. Então a nossa aliança é eterna. Eu fico um pouco triste por não ter participado do retiro de vocês esse ano. Enquanto você abre aí Efésios capítulo 2, verso 19. Mas houveram motivos de força maior que fez com que não fosse possível, mas Deus preparou essa oportunidade essa noite para estarmos com vocês aqui pela primeira vez esse ano. Ano passado, ano de 2018, foi um ano onde a gente esteve juntos por muitas oportunidades. E eu espero muito que esse ano não seja diferente, porque nós temos um carinho especial por todos vocês, pela pessoa do presbítero Josiberto, pela pessoa do Christian, da Karen, pastor Humberto, irmã Erenilda, serva de Deus, toda essa juventude linda, maravilhosa e abençoada. Amém, queridos? Quem ainda está feliz aí para dar um brado de glória? Deus tem um plano eterno, queridos. Deus tem um plano eterno para mim e para você. Nessa noite nós queremos alinhar esse plano, amém? Paulo aos Efésios, no capítulo 2, e verso 19, vai nos dizer o seguinte: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Repita comigo: família. Eu só ouvi essas 4 irmãs aqui da frente. Mais forte: família de Deus. Agora olha bem dentro do olho do irmão que está do teu lado aí, diga assim: meu irmão, você faz parte da família de Deus. Amém? Quem faz parte da família de Deus? Glória a Deus. Se assente por alguns minutinhos. Vamos beber um pouco da porção da palavra do Senhor. Queridos, nós servimos a um Deus poderoso, magnífico, extraordinário. Esse Deus, ele é tão poderoso, tão pleno, tão completo, a ponto de ele não precisar e nem necessitar de absolutamente nada. Deus não precisa de nada. Se você não existisse, se nós não existíssemos, nós não faríamos nenhuma diferença para Deus, porque ele não precisa de nada. Se os anjos não existissem, não faria diferença alguma, porque Deus não precisa de nada. Ele por si mesmo é pleno e completo em tudo. Ele é tudo e tem tudo. E é justamente por esse fato de ele ser um Deus pleno, completo, que ele deseja se relacionar com alguém.
ele não precisa se relacionar com alguém, mas ele deseja se relacionar com alguém. Quem me entendeu, amém? Por que ele deseja? Porque ele é tão pleno, ele é tão completo, que ele é um Deus cheio de amor. Todo o amor está nele. E é justamente por causa desse amor que ele é um Deus relacionável. Ele é um Deus que se permite se relacionar para que ele possa compartilhar para as criaturas, seres e pessoas, compartilhar aquilo que ele é. Então ele cria seres, e há seres também que sempre existiram com ele, pessoas. A pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo vivem em um relacionamento contínuo e simultâneo com Deus desde a eternidade. Não há como medir a cronologia do tempo, porque ele é um Deus eterno. E sempre se relacionou com essas duas pessoas, constantemente se relacionando, compartilhando aquilo que ele é com essas pessoas, e fazendo essas duas outras pessoas juntamente com ele, a junção de apenas um Deus que se manifesta em três pessoas, o Elohim. Esse Deus poderoso, ele resolve criar um mundo amplamente inferior a ele, e nesse mundo criar pessoas, criaturas desprezíveis, imperfeitas, pessoas totalmente necessitadas e dependentes da graça e do amor dele. E ele resolve chamar essas pessoas para fazer parte desse relacionamento eterno, contínuo e simultâneo de Deus. Deus deu esse privilégio ao homem de fazer parte dessa divindade, desse relacionamento, porque ele é um Deus de relacionamentos, e o seu reino é um reino de relacionamentos. Então ele permite que o homem, justamente por essa sua imperfeição, justamente por essa sua necessidade, esse homem totalmente necessitado de Deus, possa fazer parte desse plano, de forma que o homem se relaciona tanto com o Espírito Santo, como com o Filho, como com o Pai. E os três fazem questão de trabalhar juntos em unidade, para que o homem seja útil, importante e se relacione de maneira profunda com os três. Sabe como? Por exemplo, o Pai e o Espírito Santo trabalham no homem para que o homem, a igreja, seja uma noiva para o Filho. O Filho e o Espírito Santo trabalham constantemente para que o homem, a igreja, seja uma família para Deus. E o Pai e o Filho trabalham continuamente com o homem, para que o homem seja, a igreja, uma morada para o Espírito Santo. Então a igreja nós somos uma esposa para o Filho, morada para o Espírito e uma família para Deus. Amém? Repita comigo: a igreja é uma esposa para o Filho, uma família para Deus e uma morada para o Espírito. Então não há como você ficar de fora desse relacionamento. Não há como você ficar de fora, não tem como. Você já está marcado, você está selado, você está convidado a participar desse plano eterno e maravilhoso de Deus. Ele manifesta esse plano no jardim, quando ele coloca ali Adão e Eva, e ali Adão faz parte desse relacionamento. Todos os dias Deus vem se relacionar com Adão. Em Adão, o homem estava ali a figura
de Cristo, e em Eva, a mulher, estava a figura da esposa do Cristo. Quem é a esposa do Cristo? Quem é a esposa do Filho? Quem está ligado aí? Os irmãos estão aí? Quem é a esposa do Filho? A igreja. Então Eva, queridos, está ali no Éden, simbolizando a igreja. É por isso que Deus diz: eu farei para ti uma ajudadora, uma auxiliadora idônea, e ambos serão uma só carne. Aí Deus dá ordem para que eles venham multiplicar e encher a terra com muitos filhos. Essa era a ordem de Deus para eles. E para isso eles tinham que fazer duas coisas. Gênesis 2:15. Eles tinham que cultivar e guardar a terra. Cultivar vem de uma raiz de cultuar. Quando eles cultivavam a terra, eles estavam cultuando, eles estavam preservando uma cultura. E enquanto eles guardavam a terra, eles estavam cuidando da terra. Cuidar nos dá uma ideia de interceder. Quando você intercede por alguém, você está cuidando dessa pessoa através da tua oração. Então o plano eterno de Deus já estava todo estabelecido ali no Éden. O que atrapalhou todo esse plano? O pecado. O pecado, Isaías 59, verso 2 diz que faz separação entre o homem e Deus. Então o pecado ele vem para romper esse elo de ligação entre a igreja e o noivo, entre a igreja e o Espírito, a igreja e o Pai. Quem entende até aqui, diga amém. Cristo vem justamente começar esse processo de restauração, porque o mundo havia entrado em desequilíbrio. O homem não conseguia mais dominar sobre os animais, nem sobre as aves do céu, nem sobre os peixes do mar. O mundo estava em desequilíbrio total. Houve um dilúvio, houve várias situações que não foram suficientes. Foi necessário o próprio Deus se encarnar na forma humana para começar a restaurar todas as coisas. E a primeira figura que ele vai restaurar é justamente a figura do homem que estava lá no jardim. Ele restaura essa figura através do seu filho encarnado, nele habitando corporalmente toda a divindade, o Pai, o Filho e o Espírito, para que esse filho pudesse restaurar a outra pessoa, a outra parte do seu corpo, a igreja. Então a igreja agora vai começar esse processo de restauração. O filho vem, morre, e da sua costela, assim como Adão da costela gera Eva, Cristo, quando morre na cruz, é perfurado pelaquela lança de sua costela, jorra sangue até jorrar água, natureza humana e natureza divina. Então a igreja é gerada da costela de Cristo. A igreja ela é o corpo de Cristo. Assim como Adão e Eva eram uma só carne no jardim, a igreja e Cristo são uma só carne, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então hoje nós estamos vivendo o processo de restauração de Eva, do plano eterno de Deus, o processo de restauração da igreja. E qual que era o objetivo de Eva no jardim? Gerar filhos, encher a terra, multiplicar. O objetivo da igreja hoje, aqui na terra, é gerar filhos. Filhos para quê? Para fazer parte da família de Deus. Nunca esqueça, a igreja é uma família para Deus, uma esposa para o filho e uma morada para o Espírito. Então eu e você temos a incumbência, a igreja, o corpo de Cristo, tem a incumbência de gerar filhos para Deus. E esses filhos irão dar continuidade ao processo de restauração. A noiva ainda não está pronta, é por isso que o noivo ainda não veio. Mas enquanto os filhos vão sendo gerados, esses filhos, eles nascerão com a responsabilidade
do mandato cultural que havia no Éden: cultivar e guardar a terra. Como que nós cultivamos? Cultivar vem de cultuar. Quando a igreja cultua, ela está preservando a cultura do céu aqui na terra. Essa noite, durante todo esse dia, nós estivemos aqui cultuando, adorando, exaltando. Enquanto a igreja cultua, adora, glorifica, exalta, nós estamos preservando a cultura do céu aqui na terra. Nós estamos exercendo o nosso mandato cultural. É por isso que a igreja não pode parar de cultuar. É por isso que você não pode deixar de vir à igreja cultuar a Deus, porque é uma responsabilidade, é uma obrigação minha e tua, de exercer o mandato cultural de Deus aqui na terra. O homem tinha na sua segunda responsabilidade guardar. Nós temos essa responsabilidade também de guardar a terra. Guardar nos dá uma ideia de cuidar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então você tem a grande responsabilidade de cultuar a Deus, amar a Ele sobre todas as coisas e de cuidar do irmão que está do teu lado, de cuidar do teu próximo. Então abraça o irmão que está do teu lado e diga assim: eu vou cuidar de você. Diga assim: deixa comigo, eu cuido de você. Então você vai guardar o teu irmão como? Orando e intercedendo por ele. Isso é igreja, queridos. Isso é a restauração. Enquanto você vai cultuando, enquanto você vai cuidando, o mundo vai ver a luz brilhando na igreja. O seu amigo da escola vai ver que você é uma pessoa diferente. O seu amigo da escola que vai para a festa a semana toda, bebe todas no fim de semana e chega na segunda-feira na escola, no trabalho, acabado, desgraçado, ressaqueado, vai olhar para você que passou o fim de semana cultuando, preservando o mandato cultural de Deus, e vai ver a plenitude do Pai, do Filho e do Espírito Santo na tua vida. Ela vai ver a alegria no teu rosto. Ela vai ver a diferença básica na tua vida. Sabe o que vai acontecer? Ela vai desejar ser como você. Ela vai perguntar: o que é que você está fazendo para ser tão feliz? O que você anda fazendo para ser tão alegre do jeito que você é? Então você vai dizer: eu cultuo a Deus. A minha vida é um culto a Deus. Eu sou a noiva do Cordeiro. Eu sou um filho de Deus. Sou uma família para Deus. E eu sou uma morada para o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. Quantos podem glorificar e se alegrar por isso, queridos? E aí você vai cuidando do teu coleguinha. Você traz ele para fazer parte de todo esse plano, de todo esse propósito. E então a cada pessoa que você traz, você está gerando um novo filho para a família de Deus. Sabe, queridos, esse mundo está gemendo. Romanos capítulo 8, verso 19 diz que toda a criação geme. O mundo está gemendo. O mundo está tendo dores. Você liga o jornal, passa nos seus stories, olha o noticiário, você observa o gemido do mundo. Toda a criação está gemendo. Toda a criação está chorando. E Romanos 8,19 vai nos dizer o porquê. Vai nos dizer que a natureza geme, esperando ansiosamente, ardentemente, a manifestação dos filhos de Deus. Deus te chamou para fazer parte dessa família, para que você venha manifestar aquilo que Ele é nesse mundo. Sal da terra, luz do mundo, manifestando a divindade. Sabe, queridos, nós temos visto uma ideia errada de paternidade divina. Nós estamos conseguindo trazer as pessoas do mundo. A pessoa vem do mundo, faz parte da igreja, faz parte da comunidade, é aceita como filho, vem ferida, traumatizada, doente emocional.
Então ela acha consolo, refúgio nos braços do pai. Mas sabe o que acontece? Ali ela fica naquele esconderijo. Você olha para aquele irmão, parece que ele não evolui. Você olha para aquela irmã, parece que ela não desenvolve. Ela é a mesma pessoa que você viu há 3 anos atrás. Está sempre chorando, está sempre triste, está aqui na nossa comunidade, está fazendo parte do nosso convívio, mas continua no mesmo choro, no mesmo trauma, na mesma luta, na mesma decepção. Nada mudou, porque foi aceita como filho, foi aceita como filha, mas ainda não conseguiu sair da maternidade espiritual, ainda não conseguiu sair da incubadora espiritual. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã: Deus não te chamou para ser um filho mimado, mas Deus te chamou para ser um filho ousado, porque a criação aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Eu pergunto nessa noite: aonde estão os filhos de Deus? Levante a mão, só aqueles que são filhos. Isso, as duas. Balança para lá e para cá e diga assim: eu sou filho. Agora mexe com o irmão que está do teu lado, aí sacode ele para lá e para cá e diga assim: meu querido, Deus não te chamou para ser um filho mimado, Deus te chamou para ser um filho ousado. Seja ousado, manifeste a glória de Deus. Aleluia, aleluia. No Antigo Testamento havia uma aliança abraâmica, queridos. Deus fez uma promessa a Abraão, uma promessa prefigurada, onde Abraão seria o pai de uma multidão, pai de multidões, pai de nações. Uma promessa prefigurada ali, simbolizando a família de Deus, um pai de muitos filhos. Só que os filhos de Abraão eram filhos físicos, biológicos. É por isso que na aliança que Deus faz com Abraão, Gênesis 17, verso 11, Deus ordena que toda a descendência de Abraão viesse a circuncidar o prepúcio da sua genital. Eles tinham que circuncidar, cicatrizar. A criança nascia, criança descendente de Abraão, os hebreus, os judeus. Ao 8º dia a criança era circuncidada. Se arrancava a pele do prepúcio do órgão genital da criança. Sabe para quê? Para que o ato sexual de um judeu, de um hebreu, fosse algo santo e consagrado a Deus. O ato sexual para um judeu não é um mero momento de prazer ou de satisfação, mas o ato sexual para um judeu é um ato de multiplicação, de fecundação. O órgão genital do judeu já está marcado, selado por Deus. Então no momento em que ele pratica o ato sexual, aquele ato santo vai gerar um filho santo, que nascerá santo, separado e consagrado a Deus, de forma que a descendência de Abraão seja uma descendência abençoada e participante de uma promessa. Até hoje os judeus praticam esse exercício. Mas quando Jesus estabelece o seu ministério na terra, assim como Abraão havia uma cicatriz, em Abraão havia aquela cicatriz em sua descendência, em Cristo também haverá uma cicatriz, porque Cristo será esse novo Abraão, esse novo Adão, mas não alguém que vai gerar filhos biológicos e físicos, mas Jesus vem com essa ideia de gerar filhos espirituais. É por isso que a sua cicatriz não será mais na genital, queridos. A cicatriz do Cristo será nas mãos e nos pés. Eu pergunto para você: quem são as mãos e os pés de Jesus? Quem está ligado aí? Quem ainda está aqui comigo? Quem são as mãos e os pés de Jesus?
A igreja não é o corpo de Cristo. Nós somos as mãos e os pés de Jesus. Nós fomos marcados com cicatrizes nas mãos e nos pés, para que pudéssemos gerar filhos espirituais. Como? Com os meus pés, Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando você vai e prega, a igreja está andando com seus pés cicatrizados para gerar filhos. Imporão as suas mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em meu nome os demônios se submeterão. Com as suas mãos cicatrizadas a igreja, com os pés ela caminhará, e com as mãos manifestará os sinais daqueles que seguirão a Ele, aqueles que creem, e a igreja gerará filhos, muitos filhos para Deus. Faça assim para as suas mãos, olhe para elas nessa noite. Essas suas mãos aí não são mãos normais. Olhe para as suas mãos. As cicatrizes aí nas suas mãos, as cicatrizes aí nos seus pés. Não, querido, você acha que o evangelho é vir aqui, sentar aqui bonitinho, ficar aqui cheirosinho, escantando esse banco da igreja? Não. Deus te chamou para gerar filhos, ó. As cicatrizes aí nas tuas mãos, as cicatrizes nos seus pés, para que você vá por todo mundo, para que você percorra ruas, bairros, e com suas mãos você liberte os oprimidos, liberte aqueles que estão oprimidos nas drogas, liberte aqueles que estão oprimidos na prostituição. A igreja vá e seja um ventre fértil para gerar filhos e filhas, que serão participantes da família de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Nós precisamos gerar filhos. Eu louvo a Deus porque essa igreja tem sido uma igreja que tem entendido isso. Essa igreja tem gerado filhos. Há filhos aqui sendo gerados. Eu posso ver recém-nascidos novos aqui que eu ainda não conhecia. Com relação a dezembro, a última vez que vim, vejo filhos novos que foram gerados aqui. Quem chegou na igreja de domingo, de dezembro para cá, depois de janeiro para cá, levante sua mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está vendo? 8 pessoas novas que eu ainda não conhecia. Terei o privilégio de conhecer, cumprimentar após o culto. Essa igreja é uma igreja, essa juventude é uma juventude que tem entendido, que tem gerado filhos. Queridos, com as nossas mãos, com os nossos pés nós geramos, indo por todo mundo e pregando. A tua pregação ela vai lançar uma semente profética. Quando você fala de Jesus para alguém, você está lançando uma semente. E se essa semente encontra um solo fértil, o que é um solo fértil? Um ouvido que diz amém. É um ouvido que crê naquilo que você fala. Um solo fértil é um ouvido que diz amém. Você lança a palavra que é a semente, o ouvido é o solo fértil que vai dizer amém. Então no ventre da igreja, o filho, o embrião, começará a entrar em um processo de fecundação. É dessa forma que os filhos começam a ser gerados. Por isso eu quero te encorajar essa noite, querido, a falar de Jesus para o teu amigo, a falar de Jesus para o teu vizinho, a falar de Jesus para o teu colega de trabalho. Porque quando você fala de Jesus, você está lançando uma semente. E se o coração dele estiver apropriado para receber aquela semente, o ouvido dele estiver fértil para receber aquela palavra e ele disser amém, automaticamente o embrião começará a fecundar. E futuramente ele será mais um filho que será gerado aqui na família de Deus. Aleluia! É forte, é profundo isso, queridos. Sabe, queridos, eu tenho entendido isso.
Não só na questão de fecundação, mas também na questão apostólica e profética da igreja. Nós precisamos lançar palavras proféticas, queridos. Toda palavra que você lança profética, se ela encontra um ouvido que diz amém, ela encontrou ali uma possibilidade de se tornar realidade. Então o amém é aquilo que vai, é como se fosse o óvulo que vai fecundar o embrião. Por isso nós precisamos lançar palavras proféticas para a nossa juventude. Precisamos lançar palavras proféticas para os nossos irmãos. Sabe, queridos, eu sou líder de jovens já faz alguns anos. E ano passado a minha igreja passou um momento muito complicado, muito conturbado. Eu não estive liderando, mas estive apoiando a juventude no ano passado. E foi um período turbulento, conturbado. Não houve acampamento espiritual, não houve um desenvolvimento, uma evolução. Houve apenas um culto de jovens no ano inteiro. No final do ano eu fui eleito para assumir a juventude esse ano. E sabe qual foi a herança que eu recebi? Jovens desviados, afastados, fracos, desanimados, sem esperança. Queridos, eu entrei em desespero, eu entrei em choque. Tinha horas que eu me ajoelhava diante de Deus e eu dizia assim: Deus, o que eu vou fazer, Deus? O que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? Muitos haviam se afastado, nem sequer estavam indo mais para a igreja. Outros haviam ido para a virada do ano, ido para paredões, beber, fazer tudo que não presta, se afastar mesmo, cair no pecado. Outros haviam fugido até mesmo da casa dos seus pais. Estava uma situação terrível, queridos, terrível. Mas sabe qual foi a primeira palavra profética que Deus me deu para o ano? O símbolo da nossa juventude é um leão. É um rosto de um leão. Juventude Novo Horizonte. E a primeira palavra profética que Deus me deu, quando eu olhei para o símbolo da nossa juventude e para o cenário de como estava a nossa juventude, Deus soprou, o Espírito Santo gerou algo no meu coração, e eu comecei a gritar, orando a Deus: é tempo dos leões serem despertados. E já na primeira reunião de jovens eu disse: pessoal, nós vamos fazer um retiro esse ano, e o tema do retiro será Despertem os Leões. Imagina você dizer um negócio desse para um monte de pessoa que está sem esperança. Nem sequer uma pessoa teve coragem para dizer assim: glória a Deus. Quando eu disse Despertem os Leões, para todo mundo olhando assim para mim: o que é? Sabe, querido, o que é você lançar uma semente em um solo infértil? Mas houve 2 ou 3 pessoas que agarraram aquela promessa e disseram amém. E foi com essas 3 pessoas que disseram amém que a palavra profética, ela encontrou um óvulo para fecundar. Foi uma luta terrível para realizarmos o retiro esse ano. Na segunda-feira da semana do retiro, nós só havíamos apenas pago a casa, não tinha alimento. As pessoas perguntavam para mim: o que é que nós vamos comer nesse retiro? O retiro foi realizado na localidade do deserto, e eu brincava dizendo assim: se Jesus passou 40 dias em jejum no deserto, por que é que nós não podemos passar 4? Era um cenário totalmente contraditório, antagônico. Mas a palavra já estava liberada. Deus iria despertar os leões. Queridos, esses 4 dias de retiro, Deus rompeu. Na primeira noite do retiro, deu uma queda de energia, queridos, lá na escola. Eu não estava lá, tive que ir trabalhar, organizei as coisas e saí para trabalhar. Deu uma queda de energia, não tinha energia para realizar o culto. Já era mais de 8 horas. E de repente chegou a pregadora para pregar.
Quando eu estava indo para o trabalho, eu liguei para ela. Quando você chegar lá, os meninos vão organizar, vão iniciar o culto. E ela, eu estou chegando. Ela chegou lá, estava tudo desligado, não tinha energia, tudo escuro. Sabe o que ela fez, a pregadora? Tinha um paredão no carro dela. Ela ligou o microfone no paredão e começou a pregar. E quando ela começou a pregar, as notícias que eu ouvia é que estava todo mundo de joelhos, chorando, recebendo, despertando, acordando. Foi apenas o primeiro momento em que os leões começaram a despertar, queridos. Foram 4 dias de avivamento, de mover do Espírito, de despertamento, de alinhamento. Sabe, queridos? E quando nós fizemos a primeira reunião após o retiro, a noite do Oscar, quando eu estava ali no teclado ministrando a adoração e vendo aqueles jovens que haviam voltado, aqueles outros que haviam aceitado a Cristo, aqueles outros que haviam despertados, pulando, correndo ali na igreja, eu lembrei da palavra profética do início de ano e olhei para aquela juventude e disse: os leões despertaram. No culto seguinte, o pastor chegou para mim e disse: Alberto Júnior, os leões despertaram, porque a palavra profética, a semente foi lançada, e o ouvido do amém agarrou a promessa. Levante sua mão, quero profetizar. Eu vim aqui para isso. Eu vim aqui essa noite para crer nessa palavra e para fazer com que você acredite e creia. Eu quero profetizar nessa noite um ano de avivamento, um ano de colheita, um ano de salvação, um ano onde Deus irá salvar a tua família, um ano onde Deus irá libertar o teu filho das drogas, um ano em que Deus irá salvar o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, o teu filho, o teu amigo. Eu profetizo que Deus irá impactar essa cidade através dessa juventude. Eu lanço a semente profética aqui. O teu ventre espiritual é o teu amém. Então eu posso ouvir o amém. Amém. Aleluia. Quem pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Aleluia, queridos. Quando os filhos começam a ser gerados, queridos, sabe quem que mais sofre? Os líderes, os pastores. É fácil ver e é bom ver pessoas aceitando a Cristo, mas como todo nascimento de bebê gera dores de partos, o líder, ele sente essas dores de parto quando os filhos começarão a ser gerados. Antes dos filhos serem gerados, o líder já começa a sentir as dores de parto. O negócio começa a apertar, não é verdade, irmão Cristo? O negócio fica mais estreito. Faltam palavras nas orações. Você que é líder, que está aqui nessa noite, está entendendo essa linguagem. O apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, verso 19, ele diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, para que Cristo seja gerado em vós. Há um processo doloroso na vida do líder, queridos. Vocês não têm ideia do quanto o líder de vocês sofre com dores de parto, para que os filhos espirituais sejam gerados. Ah, se você pudesse contemplar, sabe o que você faria? Você colocaria o nome do seu líder em suas orações. Se você não ora pelo seu líder, se você não ora pelo seu pastor, queridos, por favor, comece a orar por ele. Porque há momentos dolorosos, espinhosos na vida do líder, em que ele não tem ninguém, em que ele está sozinho no meio do deserto, onde as palavras são contrárias, sugestões são contrárias, ninguém acredita, e ele ali está sofrendo, sendo esmagado com dores de parto. Sabe para quê? Para que os filhos sejam gerados.
Cutuca o irmão que está do teu lado e diga assim: você já orou pelo seu líder hoje? Diga assim: precisamos orar pelo nosso líder, para que o parto não seja normal, mas para que Deus tenha misericórdia e seja um parto cesariana. Não é verdade, irmão Cristo? Cesariano espiritual, Deus, para que não venha doer tanto, porque líder sofre, Deus. Então os filhos, eles começam a ser gerados, e quando a família começa a se desenvolver, há dois princípios que eu quero destacar com vocês aqui nessa noite. Eu quero falar sobre fraternidade biológica e fraternidade espiritual. Fraternidade significa irmandade, parentesco familiar. Nós somos uma família, a família de Deus, e nós temos que entender que há princípios biológicos e espirituais estabelecidos para uma família. Por exemplo, um irmão, ele não pode casar com uma irmã. Um irmão, o irmão tem que respeitar o pai e a mãe que são mais velhos. O sobrinho tem que respeitar os tios, porque os tios são mais velhos. Na família de Deus é do mesmo jeito. Todos somos irmãos. Mas você vai olhar para o lado e ver que há pessoas que têm a idade de ser seu pai e sua mãe. Você vai olhar para outras pessoas e vai ver que existem pessoas dentro dessa família que têm idade para ser seu filho. Você vai olhar para outras pessoas e ver que aquela pessoa tem idade para ser seu irmão, sua irmã, porque é seu contemporâneo, tem a sua mesma idade. Por exemplo, eu tenho 30 anos de idade, não parece, mas eu tenho 30 anos, amém? Bem verdade que eu tenho uma aparência de 17, 18, mas já tenho 30. Só de casado já tenho 12 anos. A minha esposa está ali, aqui na frente, essa princesa maravilhosa. E ela tem a minha idade, eu tenho 30, ela tem 28. Mas há pessoas aqui que tem, por exemplo, 10 ou 11 anos. Quem tem 10 ou 11 anos aqui? Eu acredito que ninguém. A maioria é jovens. Há alguém aqui que tem 10 ou 11 anos? Tem um rapaz tem um rapaz ali atrás que tem 10 ou 11. Irmão, rapaz, está brincando dentro da igreja. Há crianças, por exemplo, no culto de amanhã, no culto de domingo, você vai ver crianças. Por exemplo, a minha filha tem 11 anos de idade. Se eu visse aqui uma pessoa nessa noite, por exemplo, o irmão, vamos supor que o irmão tivesse 11 anos, ele teria idade para ser meu filho. Então eu tenho uma responsabilidade sobre ele, dentro dessa família de Deus, como se ele fosse meu filho. Mas já há pessoas que são mais de idade, como por exemplo o irmão Isaac, que já tem 40 anos. E há algumas pessoas aqui que têm 15 anos e tinham idade para ser filhos do Isaac. Então você teria... Rapaz, foi mal, irmão Isaac, eu revelei sua idade, me perdoe. Há pessoas aqui que teriam que respeitá-lo como pai, porque enquanto você tem 15, ele tem 40, ele tem idade para ser o seu pai. Faz sentido? E há pessoas que têm a sua idade, que a grande maioria aqui, a grande maioria deve ter aqui entre 16 a 20 anos, que são contemporâneos, que têm a idade de ser irmãos. Então nós temos que aprender a respeitar. Essa é a grande chave da fraternidade biológica. Eu respeito os mais novos como se fossem meus filhos. Eu respeito os meus contemporâneos como se fossem meus irmãos. E eu respeito os mais velhos como se fossem meus pais. Esse respeito deve haver dentro desse âmbito, dessa família de Deus. Então, se eu vejo uma irmã ou um irmão mais velho, eu tenho que respeitar ele como se fosse meu pai e minha mãe. Eu tenho que chamar de senhor, eu tenho que chamar de senhora.
eu tenho que respeitá-los, eu tenho que honrá-los. Se a igreja está lotada e eles estão de pé e eu estou sentado, eu não posso ficar sentado e ela em pé, porque é como se fosse minha mãe ou meu pai. Lembra do que Jesus disse para João? Homem, eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho. Porque enquanto Jesus está morrendo na cruz, a família de Deus está sendo gerada. Então, queridos, esse princípio nós temos que entender, porque os mais novos, nós temos que cuidar como se fossem nossos filhos, proteger essas meninas que têm 12, 13, 14 anos, como se fossem nossas filhas, defendê-las. Mexeu com ela, mexeu com o pai delas, que somos nós. Mexeu com ele, mexeu com ela, é como se mexesse com o nosso irmão. Nós temos que proteger, acompanhar, evitar que essas crianças sejam defraudadas, que essas crianças sejam manipuladas. Nós temos que defendê-las, protegê-las dos lobos que querem levar as nossas ovelhinhas. Se você vê um lobo ou um gavião rodeando por aqui, rodeando por ali, querendo carregar as nossas ovelhinhas para fazer maldade, lembre-se, essa ovelhinha é como se fosse sua filha, é como se fosse seu filho. Avisa o pastor, que o pastor tem cajado para expulsar esse lobo. Eita Jesus! Esse princípio se estreita mais quando nós olhamos para os nossos contemporâneos, queridos. Porque cada contemporâneo aqui é como se fosse teu irmão ou tua irmã. E por exemplo, se um irmão começa a namorar com uma irmã, eles estão praticando o quê? O incesto. O incesto é um relacionamento sexual entre irmãos. E há pessoas dentro dessa família que ainda não entenderam esse princípio, que acham que pode estar namorando com uma, com outra, com outro, com outro, com outro, com outro. Ei! Você está namorando com seus irmãos. Só existe uma regra que quebra esse princípio: o casamento. Você escolhe um irmão ou uma irmã, casa com ela. Casou, já não são mais irmãos, são esposo e esposa. Então você pode escolher apenas um ou uma. Se você for homem, vai escolher uma irmã. Se você for mulher, vai escolher um irmão. Aqui não, mas em outras igrejas tem muito jovem que ainda não entendeu esse princípio. Ele tem uma lista onde ele coloca o nome de todas as irmãzinhas. Essa aqui eu já fiquei, essa aqui está marcada para ficar, essa aqui eu peguei no ano passado, essa daqui eu vou pegar semana que vem, essa daqui eu vou ficar hoje. Diga assim: está queimado. Aqui não, queridos, aqui não. Aqui não. Eu conheço os irmãos aqui, eu conheço a índole, o caráter de cada um. Mas em outras igrejas aí que temos andado, Tururu, Itapoca também lá na minha igreja não tem mais não. Tururu, Trairi, tá cheio, irmãos. Camarada já tem uma listazinha extensa. Então entenda esse princípio nessa noite. Você está dentro de uma fraternidade biológica. Respeite seus contemporâneos como se fossem seus irmãos. Respeitem os mais novos como se fossem seus filhos. Respeitem os mais velhos como se fossem seus pais. Se nós começarmos a praticar esse respeito, a igreja ela vai entender princípios que irão impedir de nos desgastarmos e sofrermos emocionalmente. Há jovens com 18 anos que já estão totalmente desgastados emocionalmente falando. Estão desgastados, têm dificuldade para se relacionar, perdeu a esperança de casar, porque já praticou tantos incestos com os irmãos, que acabam entrando
limbo de frustração. Amém? Então olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: cuidado, respeite seu irmão, respeite sua irmã. Você está dentro de uma fraternidade biológica da família de Deus. Quem pode dar um glória a Deus aí? Aleluia! Há uma fraternidade espiritual também nessa família, queridos. Há uma fraternidade espiritual nessa família. E a palavra-chave para essa fraternidade espiritual é a maturidade. Nós temos que entender que há processos e níveis de maturidade dentro da família de Deus que também precisam ser compreendidos, vivenciados e reconhecidos. Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 12 ao 14. Se você puder até abrir o texto, você vai encontrar um dos textos mais conhecidos, que você já ouviu 1 milhão de vezes esse texto. Principalmente em congresso de jovens, você já viu o verso 14. Primeira epístola, fica antes de Apocalipse, estou concluindo. Prepara um pouco aí. Você já ouviu 1 milhão de vezes essa expressão: jovens, vocês são fortes, a palavra de Deus habita em vós e já tem vencido o maligno, não é verdade? Você já ouviu 1 milhão de vezes. Aí você acha: eu sou forte, eu venci o maligno. Mas quando a gente olha para os jovens das igrejas, a gente vê uma realidade totalmente diferente. Os dessa igreja não. Algumas juventudes que a gente olha, a realidade é totalmente diferente. Não é eles que vencem o mal, é o mal que vence eles. Jovens que não conseguem se aprofundar e nem crescer, nem amadurecer espiritualmente. Jovens que têm se demonstrado, ao invés de fortes, fracos. Então qual que é o entendimento desse texto, irmão Alberto Júnior? O verso 12 vai dizer o seguinte: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome os vossos pecados são perdoados. Pai, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus habita em vós e já venceste o maligno. Esse texto não está falando no sentido literal que o jovem, o pai, já venceram o maligno. Mas esse texto fala de níveis de maturidade. Por exemplo, verso 12, que diz: filhinhos, vos escrevo porque os vossos pecados já foram perdoados. A expressão original para filhinhos é o termo grego teknia, que significa recém-nascidos. Na verdade, João está falando aqui dos recém-nascidos, daqueles que acabam de ser gerados, aqueles que acabam de aceitar a Cristo, os novos convertidos, são como os recém-nascidos. Por isso que os pecados dele foram perdoados. E esses recém-nascidos, eles precisam de um cuidado especial, de uma atenção especial. Nós precisamos ter um cuidado especial com aquele irmão que acabou de vir para Jesus. Esses 7 novos jovens que estão aqui nessa noite, essa igreja precisa abraçá-los mais. Precisam dar-lhes mais atenção, mais tempo, estar mais próximo, orar mais por ele, como se você tivesse um recém-nascido nos braços, dencando, dando um leitinho, dando um biquinho, fazendo um cuti-cuti-cuti. Um carinho espiritual especial, exclusivo, porque é apenas um recém-nascido. Nasceu agora, bichinho. Nasceu agora, bichinha.
ainda não sabe falar direito, ainda não sabe andar. Então a gente precisa ter cuidado. Amém? Quem vai cuidar dos filhinhos? Olha aí, eu sei que vocês vão cuidar. Vocês cuidam bem até dos idosos, assim como eu, imagine dos filhinhos. Quando o texto nos fala de filhos, no verso 13, que os filhos, eu vos escrevo filhos porque conheceste o Pai. Filhos aqui no grego é paidia, ou seja, criança. Já são aqueles que já têm 3 anos de fé, 5 anos de fé, já aprenderam a andar, a falar, a orar, a cantar. Quem aqui tem 3 anos de fé? Entre 3 a 5 anos de fé. Temos aqui alguns filhos, rapaz. Tem ali o filho ali com o Douglas. Aprendeu a falar agora, rapaz. Até um dia ele só sabia bater foto. Agora ele já sabe orar, profetizar, pular, sapatear, marchar. Não é verdade, irmão Douglas? Eita Jesus, é forte o mistério. Porque já tem 3 anos de fé, queridos. Já é um filho, já está nessa qualidade de filho espiritual. Mas já outros que são os jovens. Os jovens é como biologicamente eles tivessem 15 anos de idade, mas espiritualmente é como se tivessem 13 ou 15 anos de fé. Quantos aqui tem 12 anos de fé? Levante sua mão. 12 anos de fé. O Isaac levantou a mão. A irmã Eleni, aquele irmão ali, ó, que tinha 11 anos de idade, já tem 12 anos de fé. Então há algumas pessoas aqui que já passaram por esse nível. Esses podem ser chamados de jovens aqui, nessa qualidade. Porque se já aguentaram 12 anos de fé, querido, é porque já aguentaram muita coisa. Então já venceram o maligno. Por quê? Porque durante 12 anos o maligno não foi capaz de arrancar eles na igreja, mas eles permaneceram e venceram o maligno, porque se fundamentaram na palavra e entenderam um nível profundo em Deus. Então nosso objetivo, você que tem 3, 5 anos de fé, você vai sofrer lutas, adversidades, mas quando você tiver 12 anos de fé, você vai olhar para a sua caminhada e vai dizer: eu venci o maligno. Há algumas pessoas aqui que daqui a 12 anos terão 27, 25, daqui a 12 anos. Com 12 anos de fé você vai olhar e ver que você caminhou a sua juventude inteira com Cristo, dedicando-se aos caminhos do Senhor, à obra de Deus. Então você vai olhar e vai dizer assim: as festas não foram atrativos para mim, as ilusões do mundo não me atraíram, os manjares do mundo não me tiraram do foco. Eu venci o maligno, eu sou forte em Deus. Eu posso dizer para você que eu tenho o privilégio de ter vivido 30 anos da minha vida em Cristo e nos caminhos do Senhor, sem nunca ter me desviado. Se eu fosse resumir o meu testemunho essa noite, seria: nasci crente, durante minha juventude fui crente, na minha fase adulta agora sou crente, quando tiver velhinho serei crente, e serei para sempre crente em Deus, porque o mundo não me atrai, queridos. O forró não me atrai, o litro de uísque não me atrai. A única coisa que me atrai é a presença de Deus. E o meu desejo é que esse seja o único desejo do meu coração. Levante sua mão, quero profetizar sobre a tua vida que nenhum inimigo, nenhum diabo, nenhum prato desse mundo, nenhuma cilada do diabo vai te arrancar dos caminhos do Senhor, vai fazer você perder o
foco, vai fazer você perder a visão. Você vai caminhar, marchar, vencer o mal e permanecer em Cristo. Amém. Glória a Deus. Receba essa palavra profética essa noite. Eu vos escrevi paz, porque conheceste aquele que era desde o início. Se coloque de pé. Paz aqui é o grego paters, que significa paternidade. Nós temos uma grande ausência de paternidade nas nossas igrejas. O apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 4 verso 14 dizia: nós temos muitos tutores, nós temos poucos pais. Pais já são aqueles que já chegaram à idade de 20 anos de fé, 25 anos de fé. Esses podem ser considerados pais, líderes, pastores, obreiros. Sabe por que eu estou aqui essa noite? Porque eu consegui vencer a imaturidade espiritual. Sabe por que o Cristo chegou a uma condição de líder? Sabe por que o Isaac chegou a uma condição de ministro? Porque eles percorreram um caminho, venceram as adversidades e chegaram a um nível de maturidade e paternidade espiritual. Hoje eu considero o presbítero Juciberto como um pai espiritual para mim. Então Deus tem levantado pais espirituais aqui nessa igreja para cuidar de vocês. Sejam gratos a Deus pelos pais que Ele tem levantado, queridos. Mas o desejo do meu coração é que você seja também, futuramente, em breve, um pai espiritual. Mas enquanto você não é um pai espiritual, você é convidado a cuidar do seu irmão como um irmão. Eu quero que você abrace o irmão que está do teu lado e ore por ele. Ore por ele essa noite, ore por ele. Exerça o mandato cultural. Enquanto adoramos, preservamos o culto. Enquanto você cuida do seu irmão, você preserva o cuidado. Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Deus levantou a igreja para cultuar